Notícias do Linux da última semana, vamos lá porque tem bastante coisa. Claudius Robert! Cenoura Linux Notícias 453, começando. Agora está certo que o Dracut seja usado por padrão no Ubuntu 25.10. Os desenvolvedores divulgaram em suas conversas públicas no Discourse Ubuntu. Eles já estão testando as versões ainda não finalizadas do próximo, 25.04, abril, mas será o padrão da versão de outubro. Dracut então substituirá a ferramenta initramfs Tools, que já é usado há bastante tempo, mas percebeu-se que Dracut é a melhor escolha. Mais modular, flexível. Essas ferramentas, assim como MCKPIL de distros como Arch Linux, derivadas, Dracut, elas criam uma imagem initramfs para inicializar o sistema. Dracut já é usado em distros que os desenvolvedores estão há anos-luz à frente, como Fedora, OpenSUSE, Red Hat Enterprise Linux, CentOS e etc. Não vai interferir tanto assim na vida de usuários comuns, mas é bom a gente saber como usar o Dracut quando precisarmos inserir algum módulo no carregamento da distro e tudo mais. Quem usa o Manjaro e não está vendo seu sistema ser atualizado, provavelmente é porque você está usando o arquivo de espelhos de repositórios desatualizado. O arquivo. Se for o seu caso, dá para corrigir facilmente, indo no arquivo etc, pacman.conf e apagar a linha siglevel igual package required. Salva e fecha o arquivo, coloca seu sistema para atualizar, fique contente. Nova versão do Wine 10.3 e que vem com suporte bem interessante, hein? O Drive Wayland está suportando área de transferência. Suporte para o Wine D3D com decoder de vídeo sendo enviado para Vulkan Video, já está ativo aí. Pacotes da biblioteca Compiler RT para construção em ARM. E tem bastante coisa. Também o GameMake Studio, versão Windows. O arquivo subst.exe não está implementado. Múltiplos jogos. A precisão do sleep é afetada pela velocidade do movimento do mouse. Agora, não mais. Steam.exe não consegue inicializar. Problemas no carregamento. No Wine 10.2. E etc. Faith Extrand divulgou no site do grupo Colabora que agora é oficial. O Zinc vai substituir o Novo como drive de exibição e renderização 3D para placas NVIDIA, umas mais recentes, né? E que tem suporte ao driver Vulkan NVK. Sim, o Zinc vai mandar o OpenGL para o driver NVK. E como a galera que acompanha o canal já sabe disso, né? O Zinc é um drive de OpenGL, mas manda todo o trabalho para o driver Vulkan da GPU executar. Nesse caso, irá usar o NVK. Já estará disponível no Mesa 3D 25.1, está pertinho, chegará logo. Segundo ela, e muitos de nós já sabemos, o Zinc já está bem maduro, executando desktops e renderizações 3D muito bem. O drive precisa de pequenas lapidadas que chegará com o tempo. Seu desenvolvedor Mike Blumenkantis está metendo a mão no desenvolvimento para deixar ele ainda melhor. Faith acredita no futuro que todos os desenvolvedores de driver OpenGL irão aos poucos encerrar seus drivers e deixar tudo por conta do Zinc mais driver Vulkan em questão. Na minha humilde opinião, isso só será possível se o Zinc der todo o suporte faltante. Ainda não tem o driver VA, aquele para ver a API. Outra coisa, não tenho certeza se o Zinc executa o desktop plenamente. Claro que eu gostaria que isso acontecesse. O Zinc padrão para todos, mas eu tenho quase certeza que vai demorar um pouco, pelo menos para outras marcas de placas. As NVIDIA que têm suporte a NVK ficarão contentes, o resto, não sei. O que acontecerá com placas que não têm suporte a Vulkan? Muitas perguntas para serem respondidas. Gráficos. O projeto não oficial chamado
ROCm SDK Builder promete o suporte para placas AMD que o ROCm oficial descartou completamente, anteriores a RX 7900. A lista abrange desde as RDNA 1 até as RDNA 3, também para as CDNA e discretas de laptop RX 7700S, também para iGPUs 680M, 780, 880 e Strix Point e Strix Halo. Bastante coisa. Não há garantia, mas algumas Polaris e outras da mesma família e época de lançamento devem receber suporte também, mas, sinceramente, eu acho que vai dar muito trabalho, talvez em um futuro próximo. ROCm, para quem não sabe, é o conjunto de suporte para computação por GPU que a AMD criou. OpenCL, HIP, TensorFlow, PyTorch e outros, de forma open source. Mas seu suporte vive excluindo placas mais antigas ao longo do tempo. Esse não oficial ROCm SDK Builder vai salvar meio mundo se tudo der certo. Vamos ficar de olho. Novo drive está chegando ao kernel Linux Nova para placas NVIDIA RTX 2000. Criado por desenvolvedores da Red Hat, escrito na linguagem de programação Rust, por enquanto com este número limitado de placas. Ele deve substituir o Noveal para estas. Para todas as outras Zinc, né? Então esse deve ser o de exibição e OpenGL. Deve estrear no Linux 6.15 se tudo der certo. Quem de vocês tem essas placas? Terão o prazer de testarem este drive, que será algo como um AMD GPU, que para GPUs AMD é um excelente driver, excluindo a necessidade de instalação de drivers proprietários, que até são úteis, mas são muito limitados, e as exigências que o Linux tem são bem grandes. Uma coisa que vocês não vão ouvir falar por aí, só aqui, é que por enquanto não se animem muito em relação a desempenho e usabilidade com gráficos 3D com este drive, mas conforme o tempo vai passando, vai alcançar também esses objetivos. Jogos. Alô, Rod Linux? Rod Hat Chili Peppers. Rod Linux O Brasil. programa de jogos Steam, é versão estável, né? Que também tem para Linux, ganhou uma grande atualização. E inclui uma coisa muito interessante que é o acesso às suas anotações via web, pela web. Vai poder colar mais formatos de imagem nas anotações, arrastar e soltar nas anotações, etc. Tanto o Remote Play quanto o gravador tinham problema em transmitir ou capturar o jogo Monster Hunter Wilds. No Linux, o status de processamento de shaders de Vulkan não estava aparecendo. Engraçado. Editar anotações no Steam Deck pela tela de toque vai ser melhorado. Está sendo atualizado os códigos do GameScope para isso. O Proton, quando a pessoa precisava mudar, estava tentando usar outra versão sem ser a padrão. Não estava respeitando a escolha. Criação de atalhos estava atuando de forma incorreta e também não respeitando o runtime de compatibilidade para jogos nativos específicos para determinados títulos. O Proton Experimental ganhou uma nova versão essa semana. Ele é oficial da Valve, mas não é estável. Porém, não me lembro de ter problemas com ele. Eu uso bastante. Desta vez está reativando o suporte a NVAPI no jogo Neverwinter, e também no Star Trek Online e Champions Online. NVAPI é um suporte com vários recursos para NVIDIA. Resolvido crash com placas AMD no jogo Deviator. Resolvido o problema no Supermarket Together, que não detectava DLCs em alguns sistemas. E a versão anterior estava criando um prefixo de Wine de Proton vazio se a pessoa usasse X-Wayland, Gnome ou Plasma, normalmente. Que bom que corrigiram. Resolvido o problema de toque na tela, deve ser Steam Deck, né? Nos menus do jogo No Man's Sky.
O Proton GE Custom ganhou nova versão, 9-26. Ele não é oficial da Valve, mas é desenvolvido por um fera chamado Thomas Crider, o Glorious Egg Roll. Novos patches que corrigem alguns pequenos problemas específicos. Microsoft Flight Simulator 2024 SU1 precisava de implementação. O Register Custom Metadata. O lançador NC Soft Purple agora pode ser executado. No Proton da Valve parece que ainda não, mas mesmo assim, os jogos que usam o lançador têm anti-cheat, que não dá acesso ao Linux, infelizmente. O lançador abre, mas os jogos, infelizmente, não poderão ser jogáveis no momento. Patches que adicionam GetDPI, Wireless Contest for Process para GTA V Enhanced, melhore sua execução, e etc. O Proton GE atualmente está de uma forma que até dá para usar com Lutris e Heroic Games e outros lançadores de jogos. Na Steam, eu ainda recomendo que você use o Proton GE só se o Proton estável ou experimental, oficiais da Valve, se você não conseguir executar determinado jogo. Use o GE. Proton Sarek também foi atualizado para a versão de mesmo número que o GE 9-26 e com todas essas correções, porém, com ele você consegue executar jogos que exigem um OpenGL ou um Vulkan mais atual e você não tem, mas vai conseguir jogar tudo e mais um pouco, com Vulkan ou sem. O desenvolvedor avisa que vai dar uma freada na manutenção porque está cheio de tarefas pessoais, mas não vai parar ou abandonar o projeto. Agora são 18 mil jogos jogáveis somados com os aprovados para o Steam Deck. Isso significa que temos muito mais do que isso funcionando maravilhosamente bem no Linux, em qualquer distro que possua as características comuns para rodar jogos. Olha, faltam poucos títulos, uns 14 ou menos do que isso para 18 mil, mas vamos considerar que o número já chegou. Temos a nosso favor o site protondb.com para mostrar como está a compatibilidade dos jogos com PC, Steam Deck e daqui a um tempo o Chrome OS, quando estiver mais popular para o lado dos games. Até semana que vem com mais notícias, valeu!